vamos começar aqui, mas antes vamos fazer essa confissão. Diga para você mesmo aí, diga: Deus é bom. E agora diga: a graça de Deus está sobre mim e eu estou crescendo nela. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Esse entendimento, gente, essa confissão todos os dias, ela vai nos manter alimentados de que Deus é bom. Amém? Não esquece disso. Não deixa que coisas, do dia a dia, que pressões, que situações e circunstâncias que até podem chegar ainda hoje, até o final desse dia, mas que tirem de você essa verdade. Então já é bom confessar logo de manhãzinha, logo quando nós acordamos, logo quando nós levantamos, a primeira coisa que tem que sair da nossa boca é: Deus é bom. Amém? Esse dia é bom, esse é um dia que o Senhor fez para a nossa alegria, para o nosso bem, para nos deleitarmos nele, para crescermos nele, para avançarmos nele e para sairmos dos limites desse mundo pela força e pelo poder do Senhor na nossa vida. Amém? Então é mesmo um exercício meu e seu declararmos isso todos os dias. Gente, então vamos na sequência aqui do nosso livro. Nós estamos estudando sobre os 5 impedimentos ao crescimento na graça. E hoje o capítulo 3, como eu já falei, esse livro tem 5 capítulos. São capítulos bem curtos, você pode perceber, é um livro bem fininho, então é muito fácil de ler. Agora são instruções que a gente tem que ruminar e ruminar, eu creio que por tempos e tempos, para realmente nos enquadrar, nos encontrar naquilo que é a instrução de Deus para a nossa vida. E eu pensava acerca disso, os 5 impedimentos ao crescimento na graça. Ou seja, 5 coisas que estamos vendo que podem nos impedir, podem nos paralisar, podem nos comprometer no nosso crescimento, no conhecimento da graça de Deus, da vida dele, que opera em nossos corações. Agora veja, paralelamente a isso, se nós estudamos 5 impedimentos, isso quer dizer que se nós tirarmos esses impedimentos da nossa frente, da nossa vida, automaticamente nós vamos crescer na graça, Então, às vezes nós ficamos bem presos, na questão do problema em si, do impedimento em si, mas a revelação ou a luz, quando ela é acesa para nós enxergarmos o impedimento, isso significa que nós temos uma oportunidade de vencer aquilo e correr a nossa carreira com mais liberdade. Então, que de forma alguma nós sejamos condenados. Isso tem sido a minha oração, para que não haja condenação sobre essas coisas. Se luz está chegando agora, sobre a nossa vida, sobre essas coisas que podem ser encontradas em nós e que podem estar, de alguma forma, nos comprometendo no nosso crescimento, que ao a luz chegar, que um novo caminho, então seja trilhado por nós, vencendo essas coisas. É certo que vamos ter que desempenhar um esforço mesmo, para nos livrar desses processos, para nos livrar dessas características, mas uma vez que luz chega, então a palavra está implantada, e pela palavra, pelo Espírito de Deus, nós temos força e vigor da parte de Deus para poder vencer qualquer situação. Então eu quero te incentivar e te encorajar mesmo ao ouvir, ao estudar sobre essas coisas, esses impedimentos, que você se motive mesmo a se levantar por dentro e por fora, para vencer esses obstáculos, e o crescimento na graça do Senhor, o crescimento no conhecimento dele vai acontecer automaticamente. Amém? Porque isso é a realidade que nós estamos vendo em Deus. O capítulo de hoje, o terceiro ponto, a terceira coisa que pode comprometer o nosso crescimento na graça é a preguiça. Então, segunda-feira falamos sobre leviandade, ontem falamos sobre negligência e hoje sobre preguiça. E o irmão Rega começa o capítulo, eu quero ler esses 2 primeiros parágrafos aqui para você. Então, fica ligado, tá bom? O terceiro impedimento ao crescimento na graça é a preguiça. Algumas pessoas são realmente preguiçosas demais para crescerem na graça. A carne as domina. Elas realizam tudo o que seus corpos desejam fazer. Tais pessoas dizem: eu tenho que dormir. Elas não poderiam esperar em Deus e orar, mesmo se o próprio Jesus, em pessoa, aparecesse a elas e dissesse: passe o resto da noite em oração. Os corpos dessas pessoas as dominam. Então, preguiça é um empecilho ao crescimento na graça, E gente, vamos abordando aqui algumas
alguns pontos. E quando o Eamon Regha fala sobre preguiça, e claro, nós podemos ter isso como algo que vai se aplicar, né, que nós podemos ver a aplicação talvez dessa condição de preguiça em várias áreas da nossa vida. Talvez nós não sejamos preguiçosos para acordar cedo, por exemplo, ou não sejamos preguiçosos para ir até mais tarde, né, estudando, ou enfim, fazendo alguma outra atividade. Mas existe um nível de preguiça, né, que ela vai se impregnar na nossa vida espiritual ao ponto de comprometer mesmo o nosso crescimento no conhecimento de Deus, na graça dele, né? E claro, vai passar pela parte natural e física, sim, mas essencialmente isso, se nós não dominarmos e não tivermos o cuidado, vai acabar afetando mesmo o nosso crescimento e o nosso esforço para o crescimento espiritual. Veja que a Bíblia fala que temos que reunir toda a nossa diligência, né, para experimentarmos a vontade de Deus, para experimentarmos o crescimento no Senhor, reunindo toda a vossa diligência, acrescentai, né, associai à vossa fé tais características, está lá em 2 Pedro. Então, diligência, né, essa palavra, ela vamos colocar num certo parâmetro aqui, a diligência, ela é completamente o contrário e oposto à preguiça, né? A diligência, ela envolve uma responsabilidade que você e eu temos de fazer algo com a nossa vida espiritual, de fazer algo com a nossa vida no Senhor, fazer algo com a nossa vida natural também. Então, reunindo toda a nossa diligência, atenção, compromisso, comprometimento, zelo, né, pelas instruções, zelo pela palavra, zelo pela vida de Deus. Então, façamos algo com relação a isso. É diferente de preguiça. E o Eamon Regha, ele fala aqui, ele começa citando mesmo a questão de pessoas que, por exemplo, são tão preguiçosas que elas preferem dormir a orar, dormir a fazer outra coisa, né? No sentido de eclesiástico, igreja, por exemplo, pessoas que preferem dormir ou ficar em casa ou simplesmente, né, dando essas desculpas para não estar envolvidas na igreja, em alguma atividade, em alguma outra percepção que seja comum à igreja local. E gente, se nós não tivermos o cuidado de atentar para isso mesmo, né, com afinco, identificar que existe esse nível de preguiça, porque uma coisa é descansarmos, uma coisa é termos trabalhado, termos nos cansado, afadigado do trabalho, afadigado dos compromissos, e ter aquele tempo para descansar. O tempo para descanso é um tempo que nós não podemos negociar, né? É necessário cuidarmos do nosso corpo, inclusive descansando mesmo. Agora, quando nós extrapolamos e esse limite, né, essa linha entre o descansar e o estar em preguiça, essa linha, ela é muito fácil de ser reconhecida. Você e eu podemos reconhecê-la pela própria voz do nosso espírito, né? Então nós vamos saber quando estamos passando do limite e quando estamos criando, né, um ambiente de preguiça, dando uma desculpa de que é para descansar. Então esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, de ação, isso compromete diretamente o nosso crescimento na graça. O Eamon Regha fala aqui sobre algumas questões, e ele cita 1 Coríntios 9:27, quando Paulo diz: subjugo o meu corpo. Subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão ou à escravidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser de alguma maneira reprovado. Note que Paulo diz nessa afirmação, né, quando ele escreve aos Coríntios, ele não diz: antes Deus subjugou o meu corpo, né, ou antes Deus faz, né, Deus coloca o meu corpo sob servidão ou sob escravidão. Não, Paulo diz: eu domino o meu corpo, eu subjugo o meu corpo, eu escravizo o meu corpo ao ponto de fazer com que ele faça aquilo que eu quero que aconteça. Nós já estudamos aqui algumas lives, né, algumas séries aí para trás acerca da nossa constituição. Nós somos um espírito, nós mesmos somos um espírito, nós temos uma alma, temos um corpo, né? Nós possuímos isso. Nós não somos uma alma, nós não somos uma mente pensante, nós não somos um embrulho de sentimentos, não, nós somos um espírito, e graças a Deus em Cristo Jesus recriado em justiça e santidade provenientes da verdade. Nós somos um espírito, nós temos uma alma, nós temos um intelecto, nós temos emoções, nós temos sensações, e nós habitamos num corpo. É bem verdade que dentro dessa constituição que nós temos, o espírito em Cristo Jesus, ele foi recriado, nascemos de novo espiritualmente, temos agora acesso ao Pai, né? Nós vimos isso no livro Zoé, a própria vida de Deus. Nós temos essa vida agora
do Senhor em nós mesmo, pelo Espírito Santo, né? Quando nós lemos, estudamos o livro Espírito Santo em Você, uma dupla dinâmica do céu, nós temos o Espírito Santo morando em nós, o próprio Espírito do Senhor Jesus Cristo morando em nós. Então nós temos toda a providência espiritual para uma vida espiritual, porque de fato nós somos um Espírito. Agora, nós temos uma mente, nós temos um intelecto, e a Bíblia fala lá em Romanos que nós devemos transformar os nossos pensamentos, o nosso intelecto, né? E também transformar as nossas emoções, alinhando isso à palavra de Deus, ou seja, trazendo os nossos pensamentos, trazendo as nossas emoções, sensações em conformidade com a nova vida que agora temos espiritualmente em Cristo. E nós habitamos um corpo, isso é um terceiro ponto. Então, esse corpo, de fato, ele não se converteu. Amém, gente? Essa parece ser mesmo uma mensagem, né? Como o próprio Morrigan diz, essa parece uma mensagem que meio que se esqueceu no nosso meio cristão, né? Essa abordagem desses três âmbitos do nosso ser, do nosso eu, né? Somos um espírito, temos uma alma, habitamos no corpo. Essa pregação, essa mensagem de subjugar a carne, de subjugar o corpo, parece realmente ter se esvaído, e o meu desejo é poder trazer isso de volta mesmo, né? Essa essência, essa base que é a nossa base cristã, faz parte da nossa base do Evangelho mesmo, amém? Então nós somos nós temos um corpo, né? Nós temos uma carne e nós habitamos nesse templo físico, né? E temos que fazer algo com esse tempo, porque de fato o nosso espírito foi recriado, a nossa alma pode ser e deve ser renovada pela palavra, transformada, transfigurada pela palavra, mas o nosso corpo, ele não se converte, né? Simplesmente ele não vai se converter. O nosso corpo ele não vai experimentar uma transformação externa por causa da transformação interna que nós já recebemos. Não, o nosso corpo ele será, né? Ele há de ser, isso é uma promessa, isso é uma realidade que vai acontecer logo quando o Senhor Jesus vier nos buscar. Então o nosso corpo será transformado e glorificado. Então nós teremos um corpo glorificado e estaremos aí diante então dessa configuração, digamos assim, né, que Deus sempre planejou para você e para mim. Mas agora mesmo, nessa terra, o nosso corpo ele não está transformado, glorificado. Ele é o mesmo corpo que nós tínhamos quando nós não tínhamos nascido de novo. Então existe um trabalho a fazer com esse corpo que nós temos, que é o que Paulo diz: eu subjugo o meu corpo. Paulo estava dizendo, eu espírito, eu verdadeiramente, Paulo, subjugo esse corpo onde eu moro, né, a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Veja que lá em Romanos 12, versículo 1, o próprio Paulo ele diz, gente, eu rogo pelo amor de Deus e pelas misericórdias do Senhor Jesus Cristo que vos apresenteis como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, apresenteis o vosso corpo, né? Ele diz, apresenteis o vosso corpo como um sacrifício, ou seja, apresenteis a vossa atitude, o vosso corpo, as vossas ações como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não como algo que é comum ao mundo, não como um corpo que antes, né, fazia o que queria, que na verdade antes nós éramos subjugados pelo nosso corpo, pela nossa carne, né, pela concupiscência, pelo pecado, pela ganância, pela ira, pela discórdia, essas coisas, né, que essas emoções e pensamentos que fazem parte da nossa alma não transformada, não renovada pela palavra, e o nosso corpo, né, que por si só de alguma forma deseja, né, a carne impulsiona para a transgressão. Então nós éramos dominados por isso, mas uma vez que nascemos de novo e temos a própria vida de Deus agora nos guiando e nos fortalecendo, então é possível assim nós dominarmos a nossa carne, dominarmos o nosso corpo, subjugarmos o nosso corpo à escravidão de Cristo, amém? Ou seja, a obediência de Jesus, a obediência da palavra. E é isso que Paulo diz, eu subjugo meu corpo. Então, mais uma vez falando, ele não diz, Deus subjuga o meu corpo. Veja que Deus não vai mesmo nos possuir, né, de uma forma contundente, digamos assim, e nos forçar a fazer algo pela palavra. Deus não vai nos forçar a vir para a igreja. Deus não vai nos forçar a obedecer a sua palavra. Deus não vai nos forçar a não pecar com o nosso corpo. Veja que Deus vai nos instruir, Ele vai nos impulsionar, Ele vai nos atrair para Ele. O próprio Espírito Santo que habita em nós, que é o Espírito de Deus, vai nos trazer, vai nos impulsionar para o que é de Deus, né? Como nosso querido pastor João lá de Campina Grande diz, vai nos impulsionar a abraçar o que é sagrado e automaticamente largar aquilo que é profano. Então Deus vai fazer isso conosco, mas Ele não vai nos possuir,
né, e conduzir a nós, o nosso corpo a fazer aquilo. Não, isso é um trabalho meu e seu, subjugar a nossa vida, subjugar o nosso corpo a fazer aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é reto. E no que diz respeito à preguiça, então nós vamos ter que realmente fazer uma avaliação se nós não estamos sendo mais impulsionados a fazer o que a nossa carne deseja do que a fazer aquilo que é o certo de ser feito. Então veja, como eu falei, é uma parte abrangente que nós podemos colocar e aplicar em várias áreas da nossa vida, mas trazendo aqui para a questão espiritual, né, digamos assim, a nossa vida cristã como um todo. O irmão Hegel ele começa falando sobre essa preguiça e de alguma forma associa isso a dormir. Veja, eu pensava sobre isso enquanto me organizava para vir para a igreja agora de manhã, e eu lembrava, né, essa é a minha condição, né, e isso é muito plural, isso é muito individual, mas a minha condição a minha constituição, eu, Andrei, naturalmente, eu não funciono à noite, né, eu sempre fui assim. Então, tudo que eu preciso fazer, tudo que eu gosto de fazer, né, é sempre pela manhã. Eu acordo cedo, eu gosto de acordar cedo, meu corpo já me impulsiona a acordar. 5 da manhã, já estou um tetel, né? De vez em quando consigo dar uma esticadinha, 5h30, 6 horas, mas o meu habitual é 5 da manhã já tá acordado. E eu gosto disso, eu gosto de levantar cedo, eu gosto de ver o dia amanhecer, eu gosto de estudar, eu gosto de ler a palavra, eu gosto de ter aquele tempo de comunhão. Quando está todo mundo dormindo, eu gosto de estar naquele lugar. Da mesma forma, chegou 10 horas da noite, minha esposa está aí, ela sabe, eu já começo a me perder dos meus pensamentos. Eu fico, já não tenho mais a mesma força. Tem pessoas que não, que são muito mais noturnas do que diurnas. Então, esse conhecimento ele também vai nos ajudar a entender. Eu vou funcionar melhor, né, para as coisas do Senhor, para meditar na palavra, para estudar, à noite ou de dia, né? Isso falando apenas de um ponto, né? Algo específico. Um outro ponto específico, fazer a vontade de Deus, né? Cumprir o propósito do Senhor, fazer algo com aquilo que temos recebido, a nossa participação na igreja local, por exemplo, a nossa participação naquilo que é a nossa missão, né? Com relação ao que temos que realizar aqui nessa terra da parte do Senhor. Então, nós não podemos trocar essas coisas por descansos demasiados, ou seja, por algo que vai já extrapolar a linha do descanso e vai virar uma preguiça, vai virar uma letargia. Eu acho interessante demais, deixa eu encontrar aqui, mas o irmão Hegel ele fala algo, achei, ele diz: a preguiça prepara o caminho, olha que coisa forte, a preguiça prepara o caminho para a licenciosidade. A ociosidade e a autoindulgência têm matado milhares de pessoas. Veja, eu fiquei chocado com essa declaração do irmão Hegel. A ociosidade e a autoindulgência têm matado milhares de pessoas. Indulgência, né, na nossa compreensão, veja, era aquele pagamento que se fazia para o perdão dos pecados, né? Lá na história da igreja, de alguma forma isso surgiu, né? E a proposta da indulgência, do pagamento da indulgência, era você pagava aquilo e você tinha o perdão do seu pecado, né? Então eu acho interessante quando o irmão Hegel ele fala sobre essa autoindulgência, ou seja, nós pagarmos a nós mesmos para descansarmos, né? De alguma forma isso é uma outra forma de entender, nós nos sabotamos, né? Nós nos compramos, nós nos vendemos a uma condição de preguiça, né? A uma condução de não fazer aquilo que tem que ser feito para trocar isso por algo menor, né? Por algo que de fato não vai nos levar a lugar algum. Pelo contrário, vai nos distanciar do conhecimento, do crescimento na graça. O irmão Hegel faz outra declaração aqui, citando agora Mateus no capítulo 5, versículo 29, palavras de Jesus quando ele diz: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Veja que declaração forte, absurdamente contundente de Jesus. Ele diz: olha, se o teu olho direito te faz pecar, te faz transgredir, então é melhor que você arranque esse olho e jogue ele fora do que teu corpo todo ir para o inferno. Obviamente, queridos, que Jesus estava fazendo isso aqui, estava falando sobre isso numa linguagem figurativa, né?
Ele não estava nos ensinando sobre botar o dedo no olho e tirar. Veja, agora é uma condição de uma autoavaliação e perceber, tem algo que eu estou fazendo, né, com o meu corpo, tem algo que eu estou fazendo com a minha carne, na carne, que de fato está transgredindo algo da palavra, está transgredindo a minha vida com Deus, está substituindo a minha vida com Deus por um prazer carnal, por um prazer que não vai me levar a lugar algum. Se isso está acontecendo, então é melhor eu arrancar isso de mim, é melhor eu parar com isso, do que antes isso me levar para o inferno. Amém? Isso me levar para uma condição de afastamento de Deus. Eu acho interessante e maravilhoso, o irmão Reagan, ele continua, né, logo depois de citar esse versículo de Mateus 5:29, ele escreve algo que eu particularmente achei fantástico, e eu quero que você receba isso também. Ele disse: pode haver coisas que a carne deseje, mas que escandalizem, né? Então, em sentido aí com que Jesus afirmou em Mateus 5:29. Se este for o caso, corte-as de sua vida. Você deve arrancá-las. Veja, ele diz, você deve arrancá-las, não é Deus vai arrancá-las, e sim você deve arrancá-las. Deus não fará isso por você. Poderá doer um pouco, preste atenção agora sobre isso. Poderá doer um pouco, mas você precisará tirá-las. Eu vou parar um pouquinho antes de ler o final. Sabe, gente, mudanças, e a gente está numa época bem apropriada para falar sobre isso. Mudanças, elas são necessárias e significativas para a nossa continuidade. Eu mesmo tenho passado por isso. Mudanças, né, na forma de fazer, na forma de pensar, na forma de avaliar, na forma de conduzir, fazendo essas avaliações, né, para mim mesmo, primeiramente, e encontrando em mim situações em que eu preciso de fato aplicar mudanças. E eu quero te dizer, nessa manhã, mudanças são significativas e necessárias para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a nossa sequência de vida em Deus. Ontem, Bárbara estava numa live com a Janaína Albuquerque, e Janaína falou algo tão maravilhoso, tão expressivo, né? Bárbara lembrava acerca de algumas profecias, em especial uma do Kenneth Copeland, no final do ano passado, acerca desse ano, né, de que seria um ano de uma nova visão, uma nova forma de ver. Deus nos faria entrar num tempo de ver coisas de uma forma diferente. E aí Bárbara lançou essa memória, essa lembrança sobre essa profecia. Janaína completou com a questão de outras profecias, né, outras palavras inspiradas por Deus, dadas por profetas do nosso ministério, e falando sobre 2020, o ano do dobro, né, uma palavra que Deus deu aqui para Goiânia especificamente, o ano de glória maior. Então, coisas como essas, né, estão associadas aí aquilo que de Deus está proposto para nós esse ano. E Janaína falou algo bem interessante sobre essa questão da glória maior, do ano do dobro. É mesmo um tempo, né, talvez nós pensávamos e fosse mesmo um entendimento muito mais rápido, né, muito mais fácil de ter diante de um panorama como esse, né, quando nós ouvimos, vai ser um ano de glória maior, um ano do dobro, um ano de uma nova visão, e etc e tal. Então, automaticamente nós pensamos, né, talvez muito mais rápido, que vai ser o ano do dobro do dinheiro, né, o ano do dobro de coisas materiais, do dobro de casa, dobro de carro. Veja, não que Deus não esteja interessado em nos compartilhar essas coisas. Eu creio que Deus está, sim, desejoso de que nós desfrutemos disso. Mas Janaína completou ontem dizendo que talvez seja realmente um tempo de o dobro de consagração, o dobro de maturidade, o dobro de um crescimento espiritual, o dobro de entrega ao Senhor. E eu particularmente concordo com isso. Eu acho, e pelo que eu tenho visto na minha própria vida, né, pelo que eu tenho presenciado em mim mesmo e através de mim, e na minha casa com a minha esposa, nós estamos passando por um tempo de dobro, né, de mudanças significativas, pontuais, de uma visão nova, né, de coisas que estão chegando, que estão nos fazendo ver às vezes as mesmas coisas, mas de uma forma diferente. E veja como isso é importante, porque o irmão Reagan diz, olha, e eles, né, salientando a questão do que Paulo disse lá em 1 Coríntios, do que Jesus falou agora em Mateus capítulo 5, Deus não vai fazer isso por nós, mas nós vamos nos apropriar da luz da palavra
para fazer isso em nós mesmos. Então, Deus vai nos iluminar para o ano do dobro acontecer. Deus vai fazer com que a sua palavra e a sua unção cheguem sobre a nossa vida para que glória maior se estabeleça, para que uma nova visão nos alcance, né? E que nós possamos de fato ver coisas novas. Agora isso vai passar pela sua e pela minha vontade, diligência e disciplina mesmo de entender, mudanças são necessárias. E aí, voltando um pouco ao que eu estava falando, no início das mudanças elas são muitas vezes dolorosas, né? Você tira parte de uma constituição que você vinha tendo, de uma ação, e você tem que transformar aquilo, você tem que mudar aquilo, por entender que existe uma forma melhor, um caminho melhor, algo mais excelente para ser feito e mais abrangente também. Então isso traz um certo temor, muitas vezes traz um certo incômodo, é um tanto doloroso, como o irmão Reagan diz aqui no final, ele fala, você deve arrancá-las, Deus não fará isso por você, pode doer um pouco, mas você precisará tirá-las. Então a necessidade da mudança, a necessidade da mudança de rota, muitas vezes ela vai ser necessária, e é muito provável que isso vai doer um pouco na nossa carne, vai doer um pouco na nossa alma, né? Vai nos fazer ter algumas reações, mas o fato é, se a mudança é necessária e se a dor muitas vezes, né, em algum momento, em algum nível, ela vai estar ali presente, uma coisa é fato, e o irmão Reagan termina essa frase dizendo exatamente isso. Por mais que Deus não possa, né, e não vai tirar essas coisas de nós, mas uma coisa Deus vai fazer, ainda que esteja doendo, Deus vai curar as feridas. Amém, gente? Isso é um bálsamo para você e para mim. Ainda que doa um pouco, você precisará tirar essas coisas, você precisará fazer algo, você precisará sair dessa preguiça espiritual, mental, física, e fazer algo para arrancar isso de você, para deixar essas coisas de lado. Pode ser que doa um pouco essa transformação, essa mudança, essa metanoia, mas uma coisa é certa, Deus não vai nos deixar desamparados, mas Ele vai curar as dores, amém? Ele vai curar as feridas. Gente, nós temos um Deus que Ele está amplamente empenhado em alcançar você e eu nas nossas áreas da nossa vida, na nossa caminhada cristã. Como eu te falei hoje no início da live, por mais que estejamos vendo hoje, por exemplo, um impedimento ao crescimento na graça, que é a preguiça, mas automaticamente, paralelamente, nós estamos também aprendendo que sem preguiça é possível e é automático até o nosso crescimento na graça de Deus. E Deus está totalmente empenhado, ainda que nós entendamos que coisas precisam ser tiradas, que nós precisamos acordar mais cedo, ou dormir mais tarde, ou parar de dar desculpas para poder vir para a igreja, parar de trocar a comunhão com Deus por outras coisas que são fúteis. Por mais que nós entendamos isso, e arrancar essas coisas de nós vai doer um pouco, mas sabe, queridos, Deus ele está empenhado em nos ajudar a curar essas dores, para que nós possamos crescer na graça. Eu quero te dizer isso para finalizar. Na verdade, eu quero finalizar com uma frase que ele escreveu aqui também, no final, mas é um fato que nós precisamos mudar a nossa forma de nos comportar diante de algumas oportunidades. Veja, eu lembrava disso agora pela manhã, né? Já estou encerrando agora com isso, mas eu fazia um mapeamento mental, né? Das pessoas que nós temos aqui na igreja, e como eu sou grato a cada um, a Deus por cada um. Nós temos uma equipe maravilhosa, nós temos um povo que realmente não é preguiçoso, né? Lançamos coisas e as pessoas pegam e tem um fervor espiritual para fazer aquilo acontecer, e eu dou graças a Deus por cada membro dessa igreja, por cada líder, por cada pessoa que está conosco, e uma característica que a gente tem percebido mesmo crescer. Mas sabe, é comum ver, né, no meio geral, nos cristãos em geral, digamos assim, essa condição de trocar o que é sagrado por aquilo que é profano. Veja que não é uma questão de não pode assistir um filme, não pode jogar uma bola, não pode ir para o shopping. Não é que é errado fazer essas coisas. Agora, se torna errado fazer essas coisas quando nós as fazemos em demasia e trocamos isso, né? Trocamos com essas coisas a nossa
participação e a nossa percepção em Deus. Ou seja, aquilo que é a nossa comunhão com o Senhor e aquilo que é o nosso trabalho para o Senhor. Aquilo que é a nossa provisão diária e contínua da fonte que é Deus em nossas vidas e aquilo que nós damos a Deus em reconhecimento por aquilo que Ele tem feito. Então, se nós trocamos o nosso trabalho por um descanso, como eu falei, um descanso que extrapola a linha do descanso, né? Ou seja, já se torna uma preguiça, uma ociosidade, uma licenciosidade vai acontecer e nós não vamos experimentar muito crescimento que Deus tem proposto para nossas vidas. Tem crescimento na graça, tem crescimento de Deus, tem coisas da própria vida dele que estão prontas para nos alcançar, mas vai precisar mesmo, ainda que doa um pouco, mas vai precisar que você e eu tomemos uma decisão de deixar isso de lado, né? Deixar algumas práticas, deixar coisas até que sejam listas, mas que se estiverem tomando o nosso tempo, gente, vão nos privar. Tem uma frase, né, que se fala no mundo, mas ela é bem pertinente. Ela diz: cada escolha uma renúncia. Eu acho que faz parte de uma música. Cada escolha uma renúncia. Veja, essa é uma verdade. Se eu escolher esse livro, eu automaticamente estou renunciando ao outro. Ainda que eu não saiba, talvez nem qual seja o outro, né? Mas, enfim, cada escolha acaba me apresentando também uma renúncia. Se eu escolho dormir demasiadamente, eu acabo renunciando à oportunidade de acordar e de ter algo da parte de Deus novo. Se eu escolho não vir para a igreja, eu acabo renunciando à outra parte de poder ser molhado, regado, inclusive fortalecido no Senhor, por causa da presença e da unção coletiva. Se eu escolho não estudar a palavra, não meditar na palavra, então eu automaticamente estou renunciando à oportunidade de ser alcançado pelo Espírito de Deus, de ser ajudado, de ser encontrado pelo Espírito de Deus com uma ideia, com algo novo, né, que vai me projetar para uma vida melhor. Então, que nós escolhamos hoje sair da preguiça e abraçar aquilo que é sagrado, abraçar o Senhor, abraçar a palavra, e viver coisas novas com o Senhor. Para encerrar, o Eamon Reagan diz aqui: a Bíblia ensina a negação de si mesmo. A Bíblia ensina a crucificação da carne. A Bíblia ensina a subjugação do corpo. A Bíblia revela que devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. A Bíblia fala que Deus quer corpos e mentes transformados. Você não pode crescer na graça sem considerar essas coisas. Amém, gente? Palavras da salvação para você e para mim. Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por essa manhã. Te dou graças, Pai, especialmente pela Tua palavra, pelo ensino, pelo refrigério de conhecer a Tua verdade, de poder andar agora, Pai, seguindo a luz da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que ilumina o nosso caminhar. Pai, obrigado por esse tempo de confrontamento até, mas nós sabemos, nós cremos, nós recebemos dessa forma. É um período para nós crescermos na Tua graça, para crescermos na comunhão contigo, para experimentarmos coisas que até hoje, por quaisquer que tenham sido os motivos, mas que até hoje não experimentamos, mas a partir de hoje estamos disponíveis, Pai, para experimentar. Colocaremos as coisas no seu devido lugar, daremos ao Senhor a devida importância e vamos viver o melhor dessa terra que está proposto no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Muitas pessoas entraram aqui também. Eu não vou conseguir falar até por causa do tempo, mas, gente, eu amo vocês. Muito obrigado por estarmos juntos aqui mais uma vez. Amanhã, 7h30 da manhã, novamente estaremos mais uma vez aqui para falar sobre outro ponto, um ponto extremamente importante, né? Um outro impedimento ao crescimento na graça, que certamente vai mexer muito com você e comigo. Amém? Um beijo e até amanhã, gente. Deus abençoe.